Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Welton e hoje eu vou falar sobre a importância da diversificação e também quantos ativos ter em carteira, tá? Então eu trouxe aqui no Excel para vocês verem uma simulação para a gente entender a importância da diversificação, porque por mais que a gente estude sobre os ativos, estude sobre as empresas, sobre fundo imobiliário, quando a gente investe na renda variável, a gente vai estar exposto ao erro. É normal, né? Então, como que a gente faz para que caso a gente erre numa escolha de um ativo, que esse erro não afete o nosso patrimônio, não tire a gente do jogo, tá? Então, é interessante a gente fazer essa diversificação. Então, vou dar um exemplo legal para vocês aqui. Então, imaginar que a gente tem um patrimônio de 100 mil reais. Se eu estou aqui somente com um ativo na minha carteira, vamos supor que a gente está com uma carteira de fundos imobiliários, tá? Então eu só tenho um ativo na minha carteira de fundos imobiliários. Estou com 100 mil reais lá. Então meu patrimônio em fundos imobiliários é de 100 mil. Perfeito. Caso esse fundo caia 50%, olha o que acontece com o nosso patrimônio. Nosso patrimônio cai 50% também, tá? Então a gente está muito concentrado. Agora vamos voltar aqui para zero e vamos mudar. Ter dois ativos, 50 em cada ativo. Então a gente continua tendo 100 mil de patrimônio, só que vamos supor que agora o ativo 2 caia 50%. Olha só o que acontece. O seu patrimônio não vai cair 50%, ele vai cair 25%. Então percebe que o impacto do erro ele influencia menos no seu patrimônio? Vamos aumentar agora para 10 ativos, tá? Então, 10 mil em cada ativo. Então, se o ativo 2 cair 50%, olha só, o impacto que tem no seu patrimônio é de 5% apenas. Você vê que você continua no jogo, você continua investindo. E aí você pode decidir o que fazer com esse ativo, se manter, investir mais naquele, mas o seu patrimônio vai estar um pouco mais consolidado, mais protegido, tá? E se outro ativo cair, por supor, 70%, tá? Olha só, você vai cair 12% apenas. Tá? Olha só como é legal isso, essa questão de diversificação. Mas Elton, então quanto mais ativos eu tiver, melhor? Talvez, mas tem um probleminha, tá? É um problema que eu tive. Eu já cheguei a ter na minha carteira de fundos imobiliários também, como exemplo, 18 fundos imobiliários. Eu estava bem diversificado? Tava. Se um tivesse algum problema, afetava muito pouco o meu patrimônio. Só que o que aconteceu? Eu não estava conseguindo acompanhar esses fundos imobiliários. Eu não estava conseguindo acompanhar o que estava acontecendo dentro do fundo. Porque como eu era muito ativo, e eu tinha também uma carteira de ações, uma carteira no exterior, tenho minha família, tenho meu emprego, eu tenho que estudar para criar conteúdo para o YouTube, para o Instagram, era muita coisa, então não estava conseguindo acompanhar. Então essa diversificação se tornou um problema para mim. Então eu reduzi, né, o número de ativos nessa carteira de fundos imobiliários para uma quantidade que fosse eu ficasse protegido, que eu me sentisse protegido pela diversificação e que também eu conseguisse acompanhar, tá? E aí eu trouxe para 9. Eu tenho 9 fundos imobiliários na minha carteira. Então, Elton, qual que é o número ideal então? O número ideal vai depender muito do seu perfil, do que você está buscando. Mas eu recomendo que tenha pelo menos 7 ativos. E o máximo é quanto tempo você tem para acompanhar esses ativos. Ah, eu tô tranquilo, tô aposentado, tenho tempo. Pô, aí legal, dá para você ter mais 15, 20 ativos, tá tranquilo, que você vai conseguir acompanhar. Pô, tô com pouco tempo, eu tô na correria também, tem trabalho, família, essas coisas. Pô, reduz 7, 10 ativos, já é o suficiente, tá certo? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula da diversificação. Coloquem isso em prática, é muito legal. E eu quero saber de vocês, quantos ativos você tem na sua carteira? Comenta aqui, beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.